Deus me deu uma palavra para compartilhar com vocês. E se nós queremos vencer adversidades, nós temos que aprender a lutar pelo nosso futuro. Essa palavra é uma palavra profética que eu vou liberar hoje. E ela vai ajudar você a vencer muita adversidade. Diga para o irmão que está ao seu lado: há uma luta pelo teu futuro que você não está vendo. Há uma luta pelo teu futuro. E se você não está vendo, não significa que o inimigo não está vendo. Eu quero que você compreenda que Deus tem um plano para cada um de nós. Ele disse para Jeremias: antes de você vir a este mundo, no ventre da sua mãe, eu já tinha te escolhido para você ser profeta. Então não diga que você é uma criança, porque eu te separei para isso. Eu tenho um projeto para você nisso. O teu futuro eu já tinha visto. Deus vê as coisas, Deus vê o fim já pelo começo. Ele já consegue ver o fim. É uma coisa muito louca isso. Mas Deus sabe quando você vai dar seu último suspiro aqui nessa terra. Deus sabe o dia, Deus sabe a hora, Deus sabe o lugar. Deus sabe quando você vai dar o seu último suspiro aqui nessa terra. A Bíblia diz que o dono dos nossos dias conhece todas as coisas. Isso só me leva a crer que eu preciso conhecer mais a Deus, para conhecer um pouco mais do meu futuro, para conhecer um pouco mais do que Deus tem para a nossa vida. Essa palavra futuro, as pessoas não têm pensado no futuro, elas têm pensado no hoje e em planos, projetos. Mas futuro mesmo, a maioria das pessoas não anda pensando. Grande parte das coisas que estão acontecendo com você é a guerra pelo seu futuro. As adversidades que você pode estar enfrentando hoje são as adversidades que apareceram por causa do teu futuro, por causa daquilo que você vai fazer ou daquilo que você vai se envolver. As forças das trevas não podem impedir o que Deus planejou para mim e para você. E se você soubesse todas as coisas que Deus se recusou a permitir que acontecessem com você, você o louvaria muito mais. Deus tem nos livrado de muitas coisas. Deus tem te abençoado. Deus tem te guardado desde a tua infância, a tua juventude. Já parou para pensar que para uma coisa dar errado basta um momento? Para uma coisa sair fora do curso basta uma fração de segundos para tudo virar do avesso? Então nós temos muito que agradecer a Deus, porque a nossa vida tem sido sustentada por Ele. Você pode ter passado alguns momentos difíceis, decepções, tristezas, abandonos, traições, pais omissos, seja lá o que for. Mas o fato de você estar aqui hoje é um sinal de que você sobreviveu. É um sinal de que o plano de Deus na tua vida não acabou e que Deus tem coisas maiores para você. Entende que essas coisas maiores que eu digo são coisas que você não tem planejada? Quando Deus diz que tem pensamentos mais altos e planos melhores do que os nossos, Ele está falando de um futuro que está oculto para nós, de algo que não está lá no teu caderno dos sonhos, não está nos teus projetos, não está na tua planilha. É algo que Ele tem reservado e que está oculto. Você não sabe. Existe algo dentro de você que o inimigo está tentando impedir. É por isso que esses contratempos que você tem enfrentado não são aleatórios. Eles são estratégicos e propositais. E eu vou mostrar isso para você. Abre a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 53, verso 3. Quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo que o diabo estava sempre tentando calar Jesus. Ele estava sempre tentando impedir Jesus. E sabe o que eu vejo? Parece que Jesus ele tinha um alvo nas costas.
Não é que ele chamasse problemas, mas o propósito dele trazia inconvenientes. O propósito dele trazia incômodo. O propósito dele trazia adversidades. E eu tenho entendido isso, que se Jesus, fosse qualquer outra coisa aqui nessa terra, ele não teria 90% dos problemas que ele teve aqui com 33 anos e meio. Na verdade, Jesus enfrentou um problema grave quando nasceu, e depois dos seus 30 anos, quando começou o seu ministério. Porque no intercurso do seu nascimento até os seus 30 anos, a Bíblia não fala nada. A Bíblia só fala de algumas movimentações que José teve que fazer com Maria. Ele saiu de Belém, foi para o Egito, do Egito voltou e se estabeleceu em Nazaré. É isso que a Bíblia diz, a Bíblia só nos fala isso. O que aconteceu nesses 30 anos, nós só temos essa informação. Mas uma coisa eu tenho certeza, a Bíblia ela registra pontos críticos. Então ela registra um ponto crítico quando Jesus nasceu, que Herodes tentou matar as crianças, e depois um outro ponto crítico, quando Jesus começou o seu ministério, que daí começou uma avalanche de problemas, e tudo por causa do que Jesus iria fazer, tudo ligado ao seu propósito, tudo ligado ao destino que Deus tinha para ele. Então o futuro de Jesus, o futuro nosso, tentou ser interrompido várias vezes pelas trevas. Olha o que está escrito aqui em Isaías 53, verso 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não o tínhamos em estima. Dá para entender um pouquinho da história dele aqui? Quando ele começou o seu ministério, ele foi desprezado. Você sabe o que significa a palavra desprezo? Bom, dentre tantas coisas, significa não valorizar, desrespeito, não dar o devido valor, desprezar, deixar de honrar, ignorar. A Bíblia diz que ele foi desprezado. Aí você olha para isso, e a Bíblia diz que os homens escondem o rosto dele. Tinha pessoas que não queriam ser vistas andando com ele. E isso me leva a crer numa coisa: Jesus era muito difamado. Os religiosos o atacavam. Você já foi envolvido numa fofoca grande? A que nível? Nível de família? Nível de grupo de WhatsApp? Nível de igreja? Nível de cidade? Nível de país? Nível mundial? Bem, Jesus ele foi metido numa confusão feia. E a Bíblia diz que alguns homens escondiam o rosto dele, porque não queriam estar com ele. É por isso que a Bíblia diz que Nicodemos foi na calada da noite para falar com Jesus, porque ele não queria que as pessoas o vissem com Jesus. Quando Jesus entrou na casa de Mateus, publicano, isso não foi bem visto. Eu quero que você entenda uma coisa: muitas vezes nós vamos ser desprezados, difamados, injustiçados, mas tudo isso é por causa do futuro. Toda essa adversidade que você está enfrentando, todo esse nível de luta, de guerra que você está enfrentando, é por causa do futuro. Não é talvez por aquilo que você é hoje, por aquilo que você representa hoje, mas por aquilo que você vai se tornar amanhã. Quando Jesus começou o ministério dele e começou a se envolver com o propósito divino, as lutas, as guerras começaram
a se erguer contra ele. Eu digo que antes de uma pessoa prosperar, ela não sabe o que é inveja de fato. Antes de uma pessoa crescer, ela não sabe o que é inveja de fato. Mas ela vai conhecer a inveja quando ela começar a enfrentar ataques. Quando eu era pequeno, e muitas vezes meu pai nos levava para o interior, e a gente se juntava com as crianças, que tinha na casa. O que a gente fazia? Ia para os pés de laranjeira, de bergamoteira, e pegava aqueles, como se fosse aquelas taquaras gigantes, como taquara de bambu, e começava a bater nas árvores. Para quê? Para pegar o fruto, para pegar a bergamota, para pegar a laranja, para pegar a pitanga. Enfim, nós fazíamos isso como crianças, escalávamos muitas vezes na árvore, e quando não conseguimos pegar, pegávamos um pedaço de taquara para tentar pegar aquelas frutas bonitas que estavam lá no alto. Mas eu nunca usei uma taquara para bater numa árvore que não tinha fruto. Se você está apanhando na vida, é porque você está dando fruto. Se você está apanhando na vida, é porque tem alguma coisa na tua vida que começou a aparecer. E às vezes nós somos os últimos a descobrir que carregamos algo divino em nós, que carregamos e portamos algo do Espírito, algo que é maior do que nós. Jesus era desprezado, os homens escondiam o rosto dele, por causa daquilo que ele carrega. Às vezes você é rejeitado quando criança, às vezes você é rejeitado na sua juventude, às vezes você é rejeitado quando começa um emprego novo, às vezes você é rejeitado na faculdade, como aluno novo, como calouro, e você não sabe o porquê de tanta guerra com você. E você pensa assim: puxa, eu pareço tão diferente, porque, sabe, todo mundo me vê, todo mundo me enxerga. É que você é diferente. Você carrega algo diferente. É que nem a história do cisne. Ele foi criado junto com as galinhas, mas nunca ele tinha visto a imagem dele, nunca ele tinha visto o seu reflexo. E ele foi crescendo, e os outros pintinhos, eles diziam: você não pode ser nosso irmão, você é diferente. Mas ele não se via diferente, porque ele se via comendo junto com as galinhas, ele se via andando junto com os pintinhos. Mas então, um dia, ele vê o reflexo dele na água, e ele vê que ele não era como as galinhas. Ele vê que ele era diferente, ele era um lindo cisne. Eu quero dizer uma coisa para você: você tem que entrar no Espírito Santo para conhecer quem de fato você é. Porque nessa vida o diabo vai tentar desconfigurar quem você é. Ele vai te envolver com falsas amizades, ele vai te mostrar um lado da vida que não é legal, e você pensa, sabe, muitas vezes que a tua vida não tem sentido, pelas coisas que você tem vivido, pelas coisas que você se meteu, pelas confusões que você arrumou. Mas eu venho aqui profetizar sobre a tua vida: tem bem mais sobre ti do que você imagina. Deus te levantou para ser um mestre, Deus te levantou para ser uma influência, Deus te levantou para ser algo grande, que honrasse o nome dEle e carregasse o nome dEle por onde passasse. Se você não carregasse algo grande, o inimigo não tentaria te impedir. E vou dizer mais: se você não tem nenhum crítico hoje na tua vida, é porque você não está com os dois pés no seu propósito. Essa é uma grande verdade. Se você não tem ninguém contra você, se você não tem nada contra você, é que os seus dois pés não estão no propósito.
Um dos maiores sinais que você foi chamado para algo grande é o desprezo. O inimigo sabe que você está destinado a conquistar novos horizontes. Eu quero mostrar uma passagem para vocês. Abre a Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 17, verso 41 e 42. Olha que tremendo essa palavra. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente aproximava-se de Davi. Ele olhou para Davi com desprezo, pois viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência. Muitas vezes o inimigo sabe quem nós somos, antes de nós nos darmos conta disso. Golias, quando viu Davi, o desprezou, a Bíblia diz, porque ele viu um jovem. Ele olhou para ele e disse: eu sou um guerreiro. Sabe, quando você se sente intimidado com alguém que tem menos idade do que você e que conquistou muito mais do que você, além de ser uma inveja, isso mostra que isso te incomodou. Mas ao contrário do que você deveria fazer humanamente, que era rejeitar aquela pessoa, você deve olhar para ela de uma forma diferente. Você deve olhar para ela como uma pessoa que precisa das suas orações. Porque se aquilo te incomodou, é porque aquela pessoa carrega algo grande de Deus. Se aquilo ali te intimidou de alguma maneira, é porque aquela pessoa tem algo muito especial na vida dela, que ela carrega. Davi carregava algo especial, e ele foi rejeitado pelo pai, ele foi rejeitado pelo irmão mais velho, agora ele estava sendo rejeitado por Golias, e mais tarde ele vai ser rejeitado pelo próprio rei. Ou seja, a vida dele, uma vida de muitas rejeições. Se você tem sido rejeitado, em vez de você ficar olhando para a sua dor da rejeição, a dor de ter sido abandonado, a dor de ter sido traído, a dor de não ter tido o apoio que você precisava em um momento da sua vida, você deveria olhar para isso de acordo com a perspectiva divina. Se isso tudo está acontecendo com você, é porque você carrega algo grande de Deus, é porque tem planos maiores para a tua vida. Isso só está acontecendo porque Deus está preparando um caminho maior para você. O diabo tenta trazer uma leitura da vida para nós muito pessimista, e nós não podemos acreditar no relatório que vem do inferno. Nós temos que olhar para a palavra, e a palavra diz que essa rejeição, ela tem nome, e essa rejeição significa propósito. Esse desprezo representa propósito. Essa ignorância das pessoas com você representa propósito. Então, muitas das dificuldades que você enfrentou, que não fizeram sentido, oposições que surgiram do nada, pessoas que se voltaram contra você, é porque um matador de gigantes está aí dentro de você. Existe um fazedor da história, e você não pode ainda ver isso, porque está em oculto, e vai se manifestar no tempo certo. No tempo certo vai se manifestar. E eu quero lhe dar um conselho. De repente, você tem buscado muito a validação e a aprovação das pessoas na sua vida, e é por isso que o melhor não está sendo extraído de você. Você está se escondendo dos seus objetivos, você está se escondendo dos seus desafios, você está se escondendo daquilo que Deus tem para a sua vida, e você tem aceitado o que os outros dizem para você. Mas o Senhor está dizendo para você que se você quiser viver o propósito, você precisa colocar para fora tudo aquilo que Deus colocou dentro de você. Tem coisas que os olhos humanos não viram, mas Deus colocou. Eu quero levar vocês para uma passagem agora, que quando eu entendi isso nessa passagem de Marcos capítulo 5, quando eu entendi isso nessa passagem, eu disse: está aí a fúria do diabo contra o gadareno. Gente, quantos de nós já olhamos para a passagem do gadareno e olhamos para um coitadinho?
né? Coitadinho do diabo ter assumido o controle e o governo da vida dele, ter levado ele para os sepulcros. Mas gente, tudo isso aconteceu por um propósito. Tudo isso aconteceu porque o diabo viu algo nele que a maioria das pessoas não viram. E eu vou dizer uma coisa para você: ninguém vai te entender tão bem quanto Jesus. E essa informação você não tem em qualquer canto, você não tem em qualquer boteco, você não tem em qualquer evento. Essa informação só Jesus tem para a tua vida. Eu quero que você preste atenção. Tem coisas que só Jesus olha e diz: esse é um tesouro para mim, esse é um vaso escolhido para mim, esse é alguém escolhido. Então, sabe, ninguém vai nos olhar como Jesus. Enquanto os homens, eles olham você apenas como uma mercadoria, enquanto pessoas olham para você apenas como algo para ser usado e depois ser descartado, Jesus, quando olha para você e você tem essa informação dele, você sabe que ele olha para você com um propósito. Vocês estão aqui por propósito. Você que está aí online está aqui por propósito. Deus te olha não como o homem olha, Deus te vê diferente. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus está me vendo diferente. Marcos capítulo 5, olha o segredo que está aqui nessa passagem. Deus está falando, hein? Tem muita gente que chegou aqui hoje se sentindo um nada. Tem gente que chegou aqui desacursoado da vida. Tem gente que chegou aqui pensando: o que eu estou fazendo aqui? E Deus manda dizer para você: você veio aqui para vencer essa adversidade que está lutando contra teu futuro. Você vai olhar para essa adversidade sobre outra perspectiva até o final dessa reunião. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, verso 1 diz assim: chegando então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos, e logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo pois de longe a Jesus, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe pois os demônios, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele lhe o permitiu. Saindo então os espíritos imundos, entraram nos porcos, e precipitou-se a manada, que era de uns 2.000, pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Nisso fugiram aqueles que os apacentavam, e o anunciaram na cidade e nos campos. E muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, sentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes como havia acontecido ao endemoniado, e acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, presta atenção nisso, Jesus, porém, não lhe o permitiu. Jesus não quis aceitar ele no grupo dos 12. E agora você vai ver por quê. Mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou e começou a publicar em Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades, era como 10 aldeias, 10 cidades próximas uma da outra. Tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos, diga comigo, e todos se admiravam.
Eu preciso voltar no capítulo 4 aqui. Eu não vou ler, mas eu vou narrar um pouco para você do que aconteceu no capítulo 4. Jesus estava na Galileia, e ele disse para os seus discípulos: vamos atravessar o mar da Galileia até Gadara. Eles entraram no barco, normal, tudo comum, natural. Quando entraram no barco, começaram a se distanciar da terra. No meio da travessia, a Bíblia diz que se levantou uma forte tempestade. Uma forte tempestade. Os homens que estavam na direção daqueles barcos eram homens experientes. Eram experientes pescadores. E de repente começaram a desesperar da própria vida. Acordaram o Senhor e disseram: mestre, nós vamos morrer. Hoje é o dia de nós morrermos. E Jesus disse: está faltando fé em vocês. Jesus então repreende a força do vento, a fúria do mar. E a Bíblia diz que tudo se segue uma bonança. O que eu acredito? Que como Jesus repreendeu e não falou, aquilo que se levantou no meio do caminho foi algo espiritual. Foi algo demoníaco. Eu entendo que quando Jesus chegou no território de Gadara, os demônios sentiram a presença de Jesus. E por isso trouxeram um homem dos sepulcros, do cemitério, para perguntar o que ele estava fazendo ali. Muitas vezes, a guerra que nós estamos enfrentando na nossa vida, as adversidades, é por causa daquilo que nós iremos tomar espiritualmente. Existe conquista de territórios, existe tomada de lugares espirituais, de ambientes espirituais. A guerra que você está enfrentando dentro do mercado pode ser a guerra por uma tomada de mercado, uma tomada de território. E você está lutando com preços, você está lutando com concorrentes, você está lutando com aluguel, você está lutando, sabe, com pessoas que estão desistindo. E Deus manda dizer para você: a sua guerra é espiritual. Porque é uma guerra contra o propósito, é uma guerra contra a tomada do território. Nós não entendemos o porquê de algumas lutas, mas quando Deus começa a te mostrar que o propósito com a tua vida é grande num lugar, que o propósito é grande em relação ao teu futuro, o diabo vai tentar no meio do caminho te impedir. E alguns ele consegue, porque enquanto uns estão desesperados, pensando em saltar do barco, enquanto outros estão pensando que vão morrer, existia alguém ali que tinha autoridade espiritual. Sabe, essas lutas que se levantaram contra você não devem ser para te desanimar, não devem ser para você saltar do barco ou desistir do que Deus colocou nas tuas mãos, do teu sonho, da tua empresa, da tua família. Essas lutas e tempestades que têm se erguido furiosos contra você, na verdade é para você dominá-los, é para você governar sobre esse ambiente espiritual que está se levantando. Deus está dizendo para você: levante-se em autoridade espiritual e tome posse da sua vitória, tome posse daquilo que eu tenho como herança para a tua vida. O mundo espiritual está em movimento, nossa vida é espiritual, e o que se levanta muitas vezes no percurso é só um sinal do grande desígnio que você carrega, do propósito que Deus colocou aí dentro da tua vida. É por isso que alguns de vocês quase morreram, é por isso que alguns de vocês foram tão envergonhados num lugar, é por isso que o diabo tem levantado tanta oposição contra você. É por causa do futuro que Deus tem reservado. Então nós estamos desligados na vida, desconectados do que está acontecendo a vias de fato no mundo espiritual, porque o diabo quer que permanecemos sonolentos na fé. O desejo dele é fazer com que você tenha dúvidas no meio da sua caminhada.
é fazer você desesperar da vida. Mas lembre-se, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Agora vamos mudar essa passagem. Ainda que eu ande no meio da escuridão, dentro de um barquinho, e se levante tempestades contra mim, para tentarem me derrubar, para tentarem me destruir, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Jesus, 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 Ele está comigo, não estou sozinho. Então não darei ouvidos aos barulhos, não darei ouvidos àquilo que estão dizendo ao meu redor. Vamos afundar, Brasil vai quebrar, a igreja não vai prevalecer, isso não vai virar em nada, essa empresa não vai prosperar. Não, 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 não. Na minha vida está aquele que tem toda a autoridade. Na minha vida tem aquele que tem todo o poder. Eu não vou ficar intimidado, eu não vou retroceder, eu não vou sair da onde eu estou, porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor permanecerão como os montes de Sião, inabaláveis. O diabo não vai te quebrar se a tua esperança estiver no Salvador. Coloca a tua esperança no Salvador, coloca a tua fé no Salvador. Confia em Jesus, coloca toda a tua fé em Jesus, coloca toda a tua fé nele. Agora olha só, toda essa guerra, eu fico imaginando, gente, toda essa guerra que esse homem estava enfrentando, era por causa daquilo que ele estava carregando. Quando Jesus libertou ele, tirou ele da escravidão da legião que estava dominando ele, Jesus disse assim para ele: você vai anunciar a tua casa o que eu te fiz, você vai anunciar a 10 cidades o que eu te fiz. Agora vamos entender isso. Esse homem tinha um dom, esse homem tinha a habilidade que Deus deu para falar. Esse homem trouxe avivamento a 10 cidades, trouxe avivamento à família dele, trouxe avivamento na casa dele. E aí a gente consegue conectar, gente, com aquela mulher do poço de Samaria. Quando Jesus chegou nela e começou a revelar a vida dela, e Jesus disse assim: olha, você já teve vários maridos, né? E o que você tem não é seu marido. E ela disse assim: veja o que és profeta. Olha só, vários casamentos que não deu certo, muita luta na vida sentimental dela, muita luta na vida sentimental dela, por causa do propósito que ela carregava. Às vezes você está com luta na tua vida sentimental, luta na vida dos teus filhos, e você pensa que o problema é você. E na verdade o problema não é esse. O problema é que existe uma luta espiritual por aquilo que você carrega. Porque a Bíblia diz que depois dessa mulher ter recebido a palavra de Jesus, ela foi lá na cidade, e a cidade toda veio até Jesus. Aí a gente começa a ver uma coisa, que toda pessoa que Deus tem projeto, toda pessoa que Deus tem um plano grande, que carrega um propósito, que Deus tem planos para ela no futuro, o diabo vai se levantar contra. Qual que era o objetivo do diabo com essa mulher aí que teve vários maridos? O objetivo era fazer ela se frustrar, desacreditar da vida e deixar para trás o dom que ela tinha. Ela era uma mulher carismática, ela é uma mulher que estava bem com todo mundo,
e que a cidade a ouvia, a cidade a conhecia. Deixa eu dizer uma coisa para você: todo esse tendel que tem se levantado contra você, todas as adversidades, esses inimigos que você não sabe o que é que está acontecendo, Deus já manda dizer para você isso. Tudo isso é por causa de algo que você carrega que você não sabe. Você vai influenciar gerações, você vai se levantar como um poderoso empresário, uma coluna financeira no reino de Deus. Teus filhos vão ser como flechas nas mãos do arqueiro. Deus vai levá-los para avivar lugares, para transformar cidades. Sim, nós precisamos começar a olhar a nossa vida sob a perspectiva divina. Independente do que você está passando, lute com todas as suas forças e não dê ouvidos ao inimigo, porque essa guerra vai ser vencida, sim, em nome de Jesus Cristo. Você vai vencer porque você tem alguém no teu barco. Quem está no teu barco aí? Quem está no teu barco? Quem está no nosso barco? Fique de pé junto comigo então. A luta é por causa daquilo que você carrega. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não é que eu seja problemático. Diga assim: eu não quero brigar com as pessoas, elas que brigam comigo. Você carrega algo grande de Deus. É por isso dessa implicância que às vezes as pessoas têm com você. Quantos de vocês aqui já nitidamente discerniram isso? Que mesmo quando você não está para briga, chamam você para briga. Tem alguém aí? Você entra naquela reunião de família pronto para não brigar. Daí vem um abençoado. Daí o que acontece no final? Você sai como culpado. É assim ou não é? Aí isso só nos mostra uma coisa: o quanto nós precisamos orar mais. O quanto nós precisamos orar mais. O quanto você precisa orar mais. Porque as pessoas às vezes estão olhando, sabe, para os frutos que você carrega. Elas estão olhando os frutos. E elas estão vendo cada vez mais a sua arvorezinha com mais fruto. Mais fruto. Mais fruto. Está aumentando. Diga para o irmão que está do seu lado aí: vai aumentar mais ainda. Aí isso só mostra que você tem que orar mais. E aqui vou dar um recado para você aprender uma coisa que eu aprendi no ministério. Isso aí você vai poder carregar para a vida inteira o que eu vou te ensinar. Quando você recebe uma palavra de abundância, quando você recebe uma palavra profética que Deus vai expandir as coisas, que as coisas vão melhorar, é aí, meu irmão, que você tem que entrar em jejum e em oração. Alguns ficam só aguardando as coisas acontecer. Mas a partir do momento que o mundo espiritual, ele ouviu, porque o diabo não é onisciente, mas a partir do momento que o mundo espiritual ouviu, porque o mundo espiritual tem ouvidos. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim para ela: o mundo espiritual tem ouvidos. A partir do momento que o mundo espiritual ouve, você sabe que tem que entrar em oração, porque o inimigo vai tentar impedir aquilo de acontecer. Sabe, de repente teu chefe chama você para uma conversa e diz assim para você: olha, no mês de abril a gente vai ter que colocar como chefe do setor. Aí você diz: que maravilha, glória a Deus. E tem uns inteligentes que saem contando para todo mundo. Bem, nem contar para todo mundo e nem deixar de orar. Porque a partir dali, daquele momento que você está designado para algo acontecer, você tem que cobrir em oração. Quantos aqui são vendedores? Levanta a mão. Então deixa eu te ensinar uma coisa. Toda venda grande que você estiver, envolva em oração.
Toda venda grande, ainda mais se você é uma coluna no reino. Toda venda grande envolve em oração. Senhor, agora, cobre com o teu sangue. Essa proposta que eu recebi aqui. Aprenda a envolver em oração. A oração, é por isso que 1 Tessalonicenses 5,17, ó, grava aí, orai sem cessar. Orai sem cessar. Aí você diz assim, puxa, mas é muita oração que Deus manda a gente fazer nessa terra, né? É muita mesmo. Porque Deus sabe contra o que a gente está lutando. Amém?